Avançando para a lição do domingo, que tem como título A Iniquidade dos Cananeus, nós vamos encontrar aqui uma sequência de vários versos, vários livros e versos. Gênesis 15, 16, Levítico 18, 24 a 30, Deuteronômio 18, 9 a 14 e Esdras 9 a 11. Eu confesso que eu também não gosto quando tem muitos textos, mas eu entendi, irmãos, que eram absolutamente necessários estes textos serem incluídos. Eu vou dar um resumo rápido para vocês. Gênesis 15, 16 nos lembra um verso que nós já usamos várias vezes, Deus dizendo para Abraão, quando ele fez a promessa da descendência, de que Abraão teria um descendente, então, que a posteridade dele seria peregrina por 400 anos, porque a medida da iniquidade daqueles povos ainda não havia sido lotada, ou seja, ainda havia espaço na misericórdia de Deus para aceitar o arrependimento daqueles povos. Então isso é muito importante. O texto de Levítico 18 a 24 nos fala, irmãos, e esse aqui é um acréscimo que nós ainda não havíamos comentado, que a terra havia se contaminado com as abominações daqueles povos. Terra contaminada pela abominação dos povos. Depois, em Deuteronômio, Deus faz uma orientação e uma advertência de que o povo de Israel não deveria seguir no mesmo caminho daquelas nações, nem praticar aquelas mesmas coisas, para que eles também não fossem vomitados da terra. Olha que interessante. E finaliza com Esdras 9, 11, dizendo que a terra estava imunda por causa das abominações e corrupções. Olha esse contexto. Irmãos, e um detalhe interessante. Destes 4 textos aqui mencionados, Deuteronômio 18, de 10 a 12, descreve algumas destas práticas, dizendo que eram as seguintes, dessas práticas abomináveis. Elas incluíam sacrifício de crianças, adivinhação, feitiçaria, necromancia e espiritualismo. Tudo isso Deus considerava abominação e orientou o povo de Israel, o seu povo, para que não repetissem, porque senão eles mesmos também seriam vomitados. E aqui o autor traz uma informação histórica interessante, dizendo que a descoberta de antigos textos ugaríticos, eles permitiram ter uma compreensão do estilo de religião e de sociedade cananita. E ele aqui descreve que a religião cananita ela se baseava na crença de que os fenômenos naturais eram controlados por relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam que a atividade sexual destas divindades, em termos de seu próprio comportamento sexual e seus rituais religiosos, envolviam estas práticas, estas abominações, que tinham como objetivo provocar ou incitar ou excitar os deuses. Olha que pensamento. E esse entendimento deu origem aos chamados cultos com prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias, isso tudo como parte de suas práticas religiosas. Olha aqui como Satanás conduziu as coisas para o comportamento mais baixo, mais vil. Deus criou a sexualidade humana e deu isso como um presente ao ser humano para ser desfrutado dentro do sagrado laço do matrimônio, e Satanás criou todo esse tipo de perversão. Então, meus irmãos, estas práticas foram se tornando cada vez mais terríveis, até um ponto que Deus disse basta, mas Deus deu muito tempo de oportunidade para que eles se arrependessem. Essas evidências arqueológicas já mencionadas aqui, elas dão conta de que os primogênitos eram sacrificados aos deuses, para não dizer demônios, né? E muitos pequenos esqueletos infantis foram encontrados esmagados em grandes jarros que continham inscrições com seus votos testemunhando da degradação dos cananeus. Ao passo que os primogênitos em Israel eram dedicados a Deus para ter uma vida de santidade, de responsabilidade espiritual, na cultura e na religião cananita, eles eram sacrificados aos demônios. Portanto, irmãos, olha que declaração muito interessante. A eliminação dos cananeus não foi uma decisão repentina de um Deus
irascível, um Deus nervoso, onde já se viu repentinamente tomada, mas Deus vinha ao longo de séculos dando repetidas oportunidades para essa gente. Os habitantes de Canaã receberam, afirma aqui o autor, e eu estou com ele, um longo tempo de graça, no qual tiveram oportunidade de conhecer a Deus, o seu caráter, por meio de quem? Sempre me perguntei isso. Como eles tiveram? O testemunho dos patriarcas que viveram entre eles e as histórias, especialmente do povo de Israel, que chegaram até eles desde a saída desse povo do Egito. Nos comentários de Ellen White, que a lição do professor com este recurso contém, nós vamos encontrar aqui na página 33, só para a gente ter uma ideia, uma descrição de como estas questões afetaram a vida do povo de Deus e também a reação daquele povo. A destruição do povo de Jericó, diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, era um cumprimento de uma promessa. Mas essa ordem parecia contrária, Ellen White comenta, ao espírito de amor e misericórdia ordenado em outras partes da Bíblia. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, para desenvolver entre os hebreus uma nação e um governo que fosse a demonstração do verdadeiro caráter de Deus aqui nesta terra. E era necessário que esta terra fosse purificada, fosse limpa daquilo que seguramente impediria o cumprimento deste propósito de Deus. Lembrando que esta terra ficava num ponto estratégico para que a partir dali o conhecimento do amor de Deus e da mensagem de salvação alcançasse a todos os povos. Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e os juízos do Egito haviam testificado do poder supremo de Deus. E agora, a destruição dos reis de Midian, ali ao lado deles, de Gileade e de Bazã, tinham mais uma vez demonstrado que Yahweh, que Jeová era superior a todos os deuses. Os habitantes de Jericó, assim como Raabe, conheciam todos esses fatos, mas eles preferiram permanecer na sua incredulidade. Só para nós termos uma compreensão e uma descrição tão vívida de Ellen White acerca deste assunto, para ver como esse povo se afundou num culto idólatra, em perversão, em práticas abomináveis, ao ponto de não terem mais nenhuma sensibilidade de perceber a superioridade do Deus de Israel e se entregar a Ele. Desta maneira, com esses comentários, nós estamos pondo um ponto final na lição do domingo.